TV Paraná Esporte de hoje, estamos com a presença do Luiz França, o Luizinho, como é conhecido no meio futebolístico, ele que já foi atleta, jogador de futebol profissional do Arapongas e que está na nossa cidade agora aqui numa história interessante para vocês, que nós vamos estar falando sobre a vida dele, falando sobre os filhos dele que aqui está em Arapongas, que está no centro de treinamento do Grêmio Esportivo Araponguense, onde era o Laranja Mecânica, e os meninos estão aqui hoje, os meninos que são dos Estados Unidos. Ele esteve no Arapongas, ele saiu daqui muito cedo, foi para os Estados Unidos, trabalhou nas divisões de base lá com o futebol, e hoje ele retorna a Arapongas num momento diferente, com a família, e também trazendo algumas novidades. Nós estamos aqui no programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a ascensão do futebol profissional nos Estados Unidos. Ele, que é testemunha, viu disso, pois lá ele residiu por muito tempo, e a adoração, a paixão que o americano tem criado também por essa modalidade tão difundida aqui no nosso país, porém um crescimento absurdo, principalmente no meio de comunicação, na transmissão, como vocês viram, da Copa do Mundo, onde houve uma enorme gama de telespectadores que presenciaram as transmissões dos jogos da Copa do Mundo. Luizinho, se assim eu posso chamar, seja muito bem-vindo ao TV Paraná Esporte. Obrigado. E é bom tê-lo em Arapongas de volta. Eu sei que esteve já aqui no município, defendeu as cores do Arapongas e hoje está aqui com a presença dos seus filhos, de sua família, num momento diferente da sua vida. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. Luiz, você teve uma passagem como atleta profissional no Arapongas, né? Gostaria que, primeiramente, você falasse dessa passagem e já dando ênfase para a sua ida para os Estados Unidos, e lá você fixou, a sua família, a sua esposa, me parece que você conheceu, é de lá, e hoje você retornando a Arapongas. Professor, eu estive no Arapongas em 89, fui profissionalizado aqui na cidade de Arapongas, e eu fiz parte de uma história interessante do Arapongas, porque o Arapongas foi negado a subir para a divisão profissional em 78, e 11 anos depois o Arapongas montou um time, que eu fiz parte desse time, e onde esse time subiu para a primeira divisão, que disputou a primeira divisão em 1990. E estive no Arapongas, e quando eu estive no Arapongas eu estudei em comércio exterior em Apucarana. De Apucarana, quando me formei, eu fiquei na região até 95 e eu acabei indo para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu formei uma família, e hoje estou de volta aqui em Arapongas não só eu, trouxe duas pessoas, dois americanos. Luizinho, você jogava em que posição na época que você jogou aqui no Arapongas? Meia direita. Meia direita. Habilidoso? Enganava, professor. Muito bem, ó, foi franco. Ô, Luiz, e você nessa passagem pelo Arapongas, eu acho que foi muito marcante o Arapongas, sabe? Porque o Arapongas ele tinha conseguido a ascensão à primeira divisão em 1978 e perdeu essa condição de estar na primeira divisão justamente pelo fato do estádio não ser liberado pela Federação Paranaense na época de futebol. E o Arapongas perdeu essa ascensão. E depois de 11 anos depois, praticamente, o time conseguiu a sua ascensão à primeira divisão, e o Luizinho fazia parte dessa equipe. Hoje ele nos presenteia em Arapongas com a sua família, com seus filhos que aqui estão, ele que esteve radicado nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos você estava em que local lá? Eu moro na Flórida, no sul da Flórida,
1 hora mais ou menos de Miami. Hoje você vive lá nos Estados Unidos ainda, você está aqui em Arapongas trazendo seus filhos para fazer um intercâmbio de futebol, é isso? Exatamente, professor. Eu trouxe eles para fazer como são jovens, e eu ainda muito acredito no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é um futebol de talento, e eu devia isso aos meus filhos, a trazê-los para ter uma experiência cultural no futebol, onde aprender a técnica, porque o futebol brasileiro ainda tem a melhor técnica. Temos muitas falhas, precisamos melhorar em muitas áreas. Principalmente na organização. Né? Exatamente, professor. Como os entendidos sabem, e o senhor mesmo, professor. Mas ainda temos, nas categorias de base, ainda podemos formar os melhores jogadores do mundo. Lá você trabalhou com a categoria de base? Eu trabalho com categorias de base lá. Ah, tá. E daí você trouxe seus filhos para estar fazendo esse intercâmbio. O seu filho mais novo, e você tem 2 filhos. Sim. É o que você disse aqui, o nome dele, qual que é? Do mais novo é Elan. O mais velho é Sidney. Já estão treinando nas escolinhas do Grêmio Esportivo Araponguense, lá no Laranja Mecânica? Sim, estão. Tá. E o mais velho já está no Sub-19, isso? Ele está trabalhando com o Sub-19, mas ele é 99, ele é Sub-17. Tá. Você trabalhou com as categorias de base, está trabalhando com as categorias de base lá nos Estados Unidos. A gente tem notado aqui no Brasil, você está há alguns anos fora do Brasil já, e a gente tem notado uma ascensão, principalmente de público, muito grande nos Estados Unidos em relação ao futebol, até competindo com alguns esportes já tradicionais dos Estados Unidos. O que você acha que deve essa ascensão, esse gosto do americano pelo futebol? A Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos ajudou com que eles fundassem essa liga, a MLS. A MLS hoje se tem perspectiva que num futuro bem próximo vai ser a maior liga do mundo. Hoje tem 20 times, custa $100 milhões para comprar uma ação da liga, para entrar nesse time. Todos os times praticamente são times que eles não perdem dinheiro. Tem mais ou menos 2 ou 3 times que perdem dinheiro porque eles gastam investindo já em jogadores estrangeiros. E a televisão ajudou muito nessa ascensão dessa liga, porque hoje a televisão dá um suporte de mais ou menos $64 milhões à liga. Então, quando a televisão entra, ajuda com que o público comece a conhecer mais sobre o esporte e a se interessar mais sobre o esporte. Hoje, o futebol, hoje, nos Estados Unidos, ele ganha de público do próprio basquete, que é até incrível. Muita gente ouviu falar disso, mas você pode fazer um search, procurar na internet, que você vai ver que, só para você ter uma ideia, o Orlando City, há 3 semanas atrás eu estive num jogo do Orlando City. O Orlando City tinha 35 mil pessoas nesse estádio. E era um jogo, não um jogo muito importante. Num jogo mais importante eles colocam 60 mil. Então, é uma liga que eles têm um plano de 24 times para 1920. E estão falando até em 30 times para, num futuro bem próximo, porque despertou muito interesse. Hoje tem quantos times na liga? 20 times. E essa liga, ela funciona desde do futebol profissional até as categorias de base? As categorias de bases dos times profissionais da MLS começaram a funcionar mais ou menos de 2007, 2008 para cá. E, inclusive, eu tenho o meu filho mais velho e esse outro menino, David, que veio com ele, que é amigo dele. Eles estão sendo monitorados por um time, que é o Philadelphia Union, que tem um time de categoria de base. A categoria de base deles é
eu fiquei muito impressionado quando eu estive lá e viu a estrutura que eles têm. Bom, onde que o americano ele coloca a mão para profissionalizar e para fazer um esporte dar certo, isso a gente tem que se render ao americano. Realmente eles fazem isso com muito profissionalismo e principalmente, né, fazem isso aí de uma maneira organizada, um planejamento sempre muito bom, bem feito. Você vê que você vê o tempo que o americano ele está melhorando a condição do futebol profissional dele no país, porque a Copa lá foi em 1994. Nós estamos aí praticamente há 20 anos, né? Vamos colocar assim, que ele realizou a Copa. Hoje, ele passou por toda essa estrutura e hoje está com essa formação dessa liga da MLS, né? MLS, que é uma liga forte, já tem vários jogadores brasileiros que foram contratados e eu tenho a impressão que já está migrando, atletas de base brasileiros já estão migrando para lá. Tem essa impressão também. Claro, sim, sem dúvida. E com certeza eles devem fomentar esses intercâmbios, que é o caso dos seus meninos e do David, que está aqui hoje no Laranja Mecânica, no Grêmio Esportivo. Eles fomentam esse tipo de intercâmbio para que os jogadores, no caso, como você disse, tenham uma técnica mais apurada, uma técnica que ela é nata no nosso jogador brasileiro e que o atleta vem aqui buscar esse conhecimento, né? Exatamente, professor. Muito bem. Ô Luizinho, que recordações que você tem da época do Arapongão aqui, como no futebol profissional? A gente sabe que era uma época diferente, né, do futebol profissional de hoje. Talvez eu seja um tanto saudosista, mas eu acho que o futebol que naquela época era menos preparação física, menos físico e mais habilidade, mais aquela coisa nata do brasileiro. É diferente o futebol da época que você jogou e o futebol praticado hoje, né? É diferente, mas a segunda divisão sempre é a segunda divisão. É um torneio muito difícil, um torneio físico. E na época nós tínhamos um time muito bom tecnicamente e fisicamente, entendeu? Esse time foi capaz de desenvolver, entendeu? De forma que nós pudemos ser campeão, mas não foi fácil, nenhum torneio é fácil. E uma das maiores recordações que eu tenho daqui de Arapongas é o torcedor. O torcedor é sempre, entendeu, fanático aqui. E um time voltando, estando 11 anos parado, e logo nos primeiros jogos já começou a encher o estádio. Essa é uma lembrança muito boa que eu trago daqui de Arapongas, que eu levo comigo daqui de Arapongas. Seus familiares estão radicados aqui ainda na região aqui? Não, minha mãe, ela vivia em Cianorte, ela faleceu em 2011 e eu venho uma vez por ano até Cianorte, geralmente ficamos lá e, entendeu? E agora este ano a gente decidiu vir a Apucarana, a Arapongas. Hoje você sabe que pode acontecer e é uma situação bem real de nós termos 2 times profissionais em Arapongas. A gente sabe a dificuldade que é para já ter um time, né? E estamos aí na iminência de ter 2 times profissionais aqui em Arapongas. Como que você vê isso? Você acha que isso é salutar para o município? Você acha que isso aí é bom para o torcedor ter 2 equipes? Ou o correto seria mesmo que nós tivéssemos uma equipe forte só e o torcedor apaixonado pelo futebol de Arapongas estivesse lá, e como eu sei que vai estar presente nos jogos do Arapongas ou do Grêmio Esportivo Araponguense? Professor, você me fez uma pergunta muito complicada para mim agora responder, estando 20 anos fora, mas conhecendo um pouco do futebol, é difícil manter 2 times num sistema, mas eu não sei exatamente como está a cidade, se a cidade aceita 2 times, se o torcedor está aberto para aceitar 2 times.
Essa é uma pergunta que eu tenho que deixar um pouco aberto, mas é difícil uma cidade, por exemplo, Arapongas não é uma cidade de 400 mil habitantes. Sim. Então, se Arapongas tivesse um time forte, seria o melhor para a sociedade, seria o melhor para o torcedor. A gente sabe que o torcedor ele é tão apaixonado por futebol em Arapongas que se tiver jogo de segunda-feira ele vai lá assistir de um time e volta lá na quarta para assistir de outro, sabe? Mas é muito interessante, gente, que é a sua opinião, porque você vive num país onde que a organização do futebol ela procura sempre ter um planejamento, ter uma noção exata do comportamento, principalmente da torcida que vai a campo. E aqui nós temos uma torcida que realmente ela é aficionada por futebol e comparece. A gente já vai voltar, nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco, a gente vai voltar ainda com o Luizinho e nós vamos estar conversando com os seus filhos, nós vamos estar conversando com o David, que está aqui também junto com ele, que são atletas que estão treinando já, fazendo esse intercâmbio no Laranja Mecânica, onde era o Laranja Mecânica, e hoje é a sede do Grêmio Esportivo Araponguense. A gente já volta. Arapongas prefere sempre o melhor. Molicenter. Terça é dia de feira no Molicenter. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Molicenter. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Molicenter é bom demais. Molicenter. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Molicenter. Bom e barato do jeito que você gosta. Uma piscina em sua residência oferece qualidade de vida e lazer para você e sua família, com valorização garantida do seu imóvel. Piscina e Cia tem o projeto especial para o espaço da sua casa. Os melhores produtos e serviços: piscinas de azulejo, vinil e fibra, aquecimento solar para piscinas, saunas elétricas e a gás e produtos para limpeza de piscina. Oferecemos os melhores preços e condições de pagamento. Faça-nos uma visita ou solicite um orçamento. Piscina e Cia, 16 anos prestando serviço para o seu lazer. Rua Flamingos, 690, atrás da Igreja Matriz. Fone 3252-6017. E-mail piscinailazer@piscinailazer.com.br. Voltamos com o nosso TV Paraná Esporte, segundo bloco. E continuamos com nosso bate-papo aqui com o nosso convidado de hoje, o Luizinho, o Luiz França, que, como disse, foi jogador profissional do Arapongas e que hoje está aqui com seus filhos, fazendo um intercâmbio. Seus filhos que são americanos, ele casou-se, a esposa dele é americana, e está aqui em Arapongas fazendo um intercâmbio cultural e esportivo para que essas crianças tenham uma ascensão técnica do nosso futebol. E isso está acontecendo lá no Laranja Mecânica, que hoje é o Grêmio Esportivo Araponguense. Eu vou pedir ajuda do Luizinho aqui para a gente estar fazendo esse bate-papo aqui, uma vez que o Sidney, que é o seu filho mais velho que está aqui, Sidney França, ele não domina o português e nem eu domino o inglês, né? Então ele vai aqui estar fazendo um ping-pong conosco nas perguntas que a gente vai fazer. Primeiramente, Luizinho, eu gostaria que perguntasse para o Sidney como ele está aqui no Brasil, no país do futebol. Como que ele se sente no Brasil, onde é pentacampeão mundial e onde o futebol está enraizado nas veias do atleta, da criança, desde pequenininho até a fase adulta. O futebol que é o nosso carro-chefe, é o esporte mais difundido no nosso país. O que é para ele estar no Brasil fazendo esse intercâmbio? What is for you being here in Brazil? On the country, won 5 titles in the world
5 World Cups. And how you feel when you're playing with the kids here? What is your feeling about this? It's nice to play with the kids, I have to say, and it's different because I get to go back and see the difference in what it is to play, right? I like to know that I'm Brazilian because I have something to tell all my friends back home, and yeah. Ele gosta dessa transação cultural, porque ele aprende e quando ele volta ele tem histórias para dizer para os amigos deles. Pergunta, por gentileza, para o Sidney, o que ele achou de diferente no futebol que ele pratica lá e no futebol que ele já tem desenvolvido nos treinamentos aqui no Laranja Mecânica. What do you see the difference between the soccer you play there and the soccer the kids play here, the Laranja Mecânica? The parents aren't involved as much, and it seems that the kids want it more than the parents. Os pais não são envolvidos tanto na vida das crianças quando eles estão jogando, e os parentes não criam. A razão que ele está dizendo isso é porque é uma outra história que a gente tem que contar num outro parágrafo. Tá. Pelo que eu entendi, aqui há um envolvimento maior dos pais aqui ou... Nos Estados Unidos há um envolvimento muito grande dos pais na vida das crianças desde quando eles estão praticando. Eles vão... É uma coisa importante para a cultura, para o crescimento do esporte, mas uma coisa que tem que ser monitorada também. Por exemplo, quando tem um jogo de sub-15, sub-16 ou sub-10, e você, nos Estados Unidos, você vê um círculo de muito mais torcedores em volta do campo assistindo esse jogo. E a maioria são parentes, são gentes apaixonados, porque é o filho deles que estão jogando, entende? Então, é o seu filho que está correndo lá. E para você, não é só a visão dele ser um profissional. É a visão, é a emoção daquele momento. E às vezes isso traspassa como, entendeu, em qualquer outra festa ou qualquer outro esporte. Quem é o seu ídolo no futebol brasileiro e no futebol mundial? Who's your idol in the world soccer and Brazilian soccer? I have to say I like Neymar. Neymar. Eu fiz essa pergunta, mas eu acho que hoje Neymar é uma, como que eu poderia dizer, é uma figura carismática aos jovens, principalmente os jovens que estão começando a jogar futebol. E ele tem esse carisma com todos os jovens, com todas as crianças, inclusive as crianças que não praticam futebol. Hoje a imagem do Neymar está muito relacionada aos jovens no Brasil. E no futebol brasileiro hoje, qual a equipe que chama a atenção dele, que ele conhece por nome, e se ele conhece algum jogador no futebol brasileiro hoje em destaque? What team you know in Brazil? You know any player, any team here in Brazil is called your idol? I like Corinthians, and I used to like Santos because of Neymar, but now he's at Barcelona, and that's about it. Ele gosta do Corinthians. Os corintianos devem estar vibrando lá agora. E ele gostava do Santos quando o Neymar estava no Santos, a ascensão das crianças, e como você mesmo relatou, professor. Neymar ele foi revelado no Santos. O Santos, que talvez seja o time brasileiro
que mais revela atletas. Eu falo para ele que eu sou palmeirense, tá? He's Palmeiras, which is they are rivals. Se ele tem a ficção pelo Corinthians, ele não vai gostar do Palmeiras nunca. Eu queria que você perguntasse para ele em relação ao treinamento hoje executado no Brasil, e em relação ao treinamento lá nos Estados Unidos. A parte física, ela tem assim, parece de um país ou outro, ou lá a parte física é mais desenvolvida que aqui? The players in your age back home in the United States, they are more strong physically than the players in Brazil on your age, or which one do you think is more strong when you're out there in the field? Which one can you describe? I mean, I don't really think anyone's stronger, but I feel like the kids here have more heart to play. So no matter if you're 3-0 down, they still play till the end. Ele acha que não pelo físico exatamente, mas o jogador brasileiro tem mais emoção, põe mais paixão no jogo. E ele pode estar perdendo de 3-0, ele ainda está correndo, ele está empurrando, ele tá tentando brigar, ele não desiste. Para a gente finalizar com o Sidney, gostaria de saber a presença dele aqui. Ele vem aperfeiçoar sua técnica no futebol. A condição física ela é oferecida para todos os atletas, e que a partir do momento que ele realiza esse intercâmbio, a intenção dele é retornar aos Estados Unidos e ser um jogador de futebol profissional lá na Liga Americana. You have a plan when you finish this training here. You have a plan to go back to America and try to be a professional player, still has your career as a professional player? Yeah, hopefully I could get another tryout. Me and my friend Evensky, David, hopefully we could both go back and get another tryout with Philadelphia Union and or any other MLS team, so we can move on from there. Ele tem intenção. Eles estão sendo monitorados por um time da MLS, um time de base da Philadelphia Union. Como ele disse, ele tem a intenção de voltar porque esse monitoramento, chega um momento que eles te chamam para um outro treinamento e eles vão ver aonde, porque eles tiram todo tipo de testes, avaliam em todos os pontos, técnico, físico. Aí eles como ele disse, ele tem intenção de voltar ao Philadelphia Union para uma outra semana de teste, um mês de teste, que provavelmente vai acontecer no futuro próximo. Qual que é a posição dele? Volante. Muito bem. Congratulations. Fala para ele que a gente, enquanto brasileiro e amante do futebol, a gente quer que ele seja bem sucedido na escolha dele e na carreira profissional de futebol. He said he wants you succeed and don't give up until you get your dreams come true. Muito obrigado. Ok. Muito bem. Nós vamos dar sequência no nosso TV Paraná Esporte. Agora a gente vai ouvir, vamos trazer aqui no nosso estúdio o outro filho, o filho menor do Luizinho, que também está fazendo esse intercâmbio aqui no Laranja Mecânica. Minutinho a gente já vai estar com a presença com ele aqui. Nós vamos fazer umas adequações no estúdio aqui e a gente já retorna. E a presença aqui então do outro filho do Luizinho, o Elan, que tem essa característica, como vocês podem notar, realmente de um americano. É fácil da gente notar. E que idade que tem o Elan? 11 anos. E o Elan também veio junto com o seu irmão mais velho, o
Sidney, que esteve aqui há pouco, nós está fazendo esse intercâmbio futebolístico aqui no Laranja Mecânica, onde é realizados os treinamentos, as escolinhas de base do Grêmio Esportivo Araponguense, que é uma das nossas equipes de futebol profissional de Arapongas. Seja bem-vindo, Elan, ao TV Paraná Esporte. TV Paraná Esporte é um programa dedicado só ao esporte, porém a gente está fazendo uma cobertura do futebol aqui hoje. Seja bem-vindo. Welcome to TV Paraná Sports. Thank you. Thank you. Luizinho, ele tem a idade de 11 anos. É lógico que a gente tem que se preocupar com isso e a gente tem que fazer a pergunta. Hoje, os seus dois meninos estão aqui fazendo esse estágio. Como que você conseguiu conciliar esse estágio, esse momento aqui no Brasil, aos estudos deles? Agora, nesse momento, a escola nos Estados Unidos está em férias, porque as férias vão de junho a agosto. Ah, sim. Mesma pergunta que eu fiz para o Sidney, eu vou fazer para ele. O que ele está achando do Brasil e de estar aqui estagiando, podemos dizer assim, junto com jogadores da base do futebol brasileiro? What do you think being here in Brazil and play with players of your age in Laranja Mecânica? Wait, what do you mean? Playing with players of your age, that makes you excited. What it make you give you experience? It gives me more experience and I'm excited. Yeah. Dá mais experiência para ele se sente muito feliz. E ele quer ser um jogador profissional de futebol lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Would you like to be a professional player in the United States or here in Brazil? Here in Brazil. You'd like to be, gostaria de ser jogador aqui no Brasil? Elan, qual que é o seu time que você gostaria de estar jogando futebol profissional no Brasil? What team would you like to play in Brazil? Corinthians or Flamengos or São Paulo. Corinthians, Flamengo, São Paulo. Nosso cinegrafista não gostou, viu? Mas é corintiano o cinegrafista. Aliás, aqui eu tenho sido criticado porque eu trago muito corintiano e pouco palmeirense. E eu sou palmeirense, os palmeirenses pegam no meu pé. Porém, mas eu quero que você fala pro Elan que o time do futebol brasileiro hoje, com o maior número de títulos, quer seja internacional e no Brasil, é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode falar para ele. He said, you want to play for Corinthians or other team, but the best team in Brazil is Palmeiras, is his team. Yeah, I'll play for them too. Ele falou que joga pro Palmeiras também. Tá certo. Então a gente vai... Qual que é a posição que ele joga? Meia direita. Meia direita. Elan, eu sei que você conhece Neymar, mas você não conheceu pela sua idade nem Pelé, a não ser por imagens, e talvez nem Maradona. Porém, para você, quem que é o maior jogador de futebol do mundo? Atualmente e no passado? You didn't have a chance. You know Neymar, but you didn't have a chance to know Maradona, Pelé. Between Maradona and Pelé, who you think is the best? Pelé. Pelé. E atualmente, qual que é o jogador que ele se inspira e qual o jogador que ele realmente gosta de ver jogar e que é o craque na atualidade para ele? What player is the best player in the moment for you? Neymar and William.
Neymar e William. Neymar, muito bem. A gente vai encerrar o nosso segundo bloco do TV Paraná Esporte. A gente já volta e a gente vai conversar agora no terceiro bloco com o David, que é outro atleta que também está fazendo intercâmbio aqui no Brasil. O David, que é um haitiano, que foi para os Estados Unidos muito cedo, foi com a sua família para lá, e hoje ele está jogando futebol e veio aqui para o Brasil fazer um intercâmbio. Eu quero, para finalizar esse bloco, desejar boa sorte ao Elan, que você vença na sua carreira profissional, que você seja um ótimo jogador de futebol e que realmente você esteja aqui defendendo uma das nossas equipes brasileiras num futuro bem próximo. He's saying good luck for you in your career. He hoping you become a soccer player and come defend teams here in Brazil. Obrigada. Muito bem, vamos encerrando nosso segundo bloco, TV Paraná Esporte. Já voltamos no terceiro e último bloco falando com o David, ele que é o haitiano, que foi para os Estados Unidos e que hoje faz esse intercâmbio aqui no Grêmio Esportivo Araponguense, lá no Laranja Mecânica. Já voltamos. Uma piscina em sua residência oferece qualidade de vida e lazer para você e sua família, com valorização garantida do seu imóvel. Piscina e Cia tem o projeto especial para o espaço da sua casa. Os melhores produtos e serviços: piscinas de azulejo, vinil e fibra, aquecimento solar para piscinas, saunas elétricas e a gás e produtos para limpeza de piscina. Oferecemos os melhores preços e condições de pagamento. Faça-nos uma visita ou solicite um orçamento. Piscina e Cia, 16 anos prestando serviço para o seu lazer. Rua Flamingos, 690, atrás da Igreja Matriz. Fone 3252-6017. E-mail piscinailazer@piscinailazer.com.br. Arapongas prefere sempre o melhor. Molicenter. Terça é dia de feira no Molicenter. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Molicenter. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Molicenter é bom demais. Molicenter. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Molicenter. Bom e barato do jeito que você gosta. Voltamos com o nosso TV Paraná Esporte, terceiro e último bloco. E continuamos aqui falando sobre esse estágio que essas crianças estão fazendo aqui no Brasil, precisamente em Arapongas, no Laranja Mecânica, no Grêmio Esportivo Araponguense, no qual foi propiciado pelo Luizinho, ele que foi atleta profissional do Arapongas e que hoje traz seus filhos e também está trazendo praticamente um filho, né Luizinho? O David. O David, ele que é um haitiano e que foi para os Estados Unidos muito cedo. Pode falar um pouquinho da história do David, que você tem um conhecimento maior? Sim, David é como se fosse um outro filho meu. Ele é um Haitian American, como chama, haitiano americano, como dizemos, e o David, ele passou a fazer parte da minha família quando ele começou a jogar com os meninos. E o pai dele não tinha condição para viajar, e o David, ele viajava com a minha família. Porque geralmente lá, quando o time viaja, um time sub-11, sub-12 ou sub-13, geralmente os parentes dirigem e levam a criança, ficam no hotel e fazem parte da partida, torcem e tudo mais. E o David, por condições financeiras da família, o pai dele não tinha como ir, então eu que levava o David, e ele passou, desde quando ele tinha 10 anos de idade, ele está comigo até hoje. Muito bem. David, seja bem-vindo ao TV Paraná Esporte. É um programa de esporte aqui do município de Arapongas,
no qual que a gente abre espaço para falar de futebol e, enfim, de todos os outros esportes. David, welcome to TV Paraná. Thank you. I'm glad to be here. David, nós, talvez você não saiba, mas em Arapongas hoje, como acho que no Brasil inteiro, nós temos muita presença de haitianos aqui, que foi da onde que você nasceu. E até alguns haitianos que a gente conhece e que estão se radicando aqui no Brasil, principalmente na busca de trabalho. O Haiti, a gente sabe que não tem uma tradição no futebol. A sua presença nos Estados Unidos e fazendo esse intercâmbio, você acha que vai te abrir portas para o futebol profissional? If you've been in Brazil, did you notice has many Haitians in Brazil working right now? And you think you're doing this training here in Brazil, is gonna help your soccer career? Yes, because here in Brazil, I'm surrounded by a lot of talented players, and I guess when you play with good players, you become one. Ele acha que sim, porque no Brasil tem bastante jogadores que têm talentos, e quando você joga com outros jogadores que têm talentos, você melhora, você passa a ser igual eles, você passa a imitá-los, e você, querendo, você melhora. Como objetivo de um jogador profissional, ele pretende jogar numa equipe brasileira ou numa equipe americana? For your professional career, would you like to play in a Brazilian team or an MLS team, an American team? If I had to pick, I'll pick a Brazilian team because I like being here. It's like nice, beautiful sights and everything. Em qual equipe? Nice people. He will. What team would you play? Flamengo. If he had opportunity, when he become a player, if he has the opportunity, he wants to become. Oh, I'm sorry. A gente pode deixar que a gente edita. Se você, quando ele voltar, ele vai ser jogador profissional. Ele gostaria de ser um jogador profissional aqui no Brasil, no Flamengo. Ele é sub-20? Sub-19? Ele é 99. Sub-17. Melhor jogador da atualidade para ele no futebol mundial? The best player in the world for you today? Today has to be Arjen Robben from Netherlands. Robben from da Holanda. Tivemos uma opinião diferente. Qual que é a posição que ele joga? Ele é centroavante. Centroavante. E a gente tem que perguntar isso. Nós temos no Brasil a tradição de grandes atacantes, como Neymar, como o próprio Tostão, como nós tivemos Ronaldinho e assim por diante. Como habilidade, jogador habilidoso aqui do Brasil, que ele conhece e que ele se inspira como centroavante. What is the best player, the best forward you see here in Brazil today? You look him and said, "Oh, I would like to be like this guy." Well, he doesn't play for Brazil now, but Ronaldinho, because I've seen him do stuff with the ball that no one else can. Ronaldinho. Como que ele é um centroavante habilidoso, ele é um centroavante rápido, ele é um centroavante que prepara para os jogadores, para a finalização de outros jogadores. Que tipo de centroavante ele é? Ele é um centroavante rápido. Ele tem a vantagem da velocidade e na categoria dele até 14 anos e hoje
Hoje já igualou um pouco mais, mas ele era 75% mais rápido que os outros jogadores na idade dele. Se adaptou à alimentação do Brasil já? Did you like the food here in Brazil? Oh, I love the food here in Brazil. Muito bom. He loves. O que ele mais gostou aqui na comida brasileira? What do you more like here in the food? Oh, the meat. The meat, the carne. I'm sorry. Carne. As praias brasileiras já conheceu? Did you go to the beaches here? No. No. Mas são famosas. Muito bem. A gente espera, David, que você realmente vença no futebol, que você seja um jogador profissional e que esteja assim presente ou no Flamengo ou qualquer outra equipe de futebol do Brasil, porque eu acho que é a aspiração de todo profissional, principalmente jogar num time brasileiro e, segundo, fazer parte de uma seleção brasileira ou defender até os Estados Unidos, que lá você mora, na sua seleção principal. Que você seja feliz na tua escolha de jogador profissional de futebol. You be happy on your choice in QB. You become a good soccer player and come play in Brazil or play for the national team in the United States. Would I be? Wait, I didn't understand that. He's saying this is what he wants for you when you say thank you. Oh, thank you. Obrigado. Muito bem. A gente já volta no nosso TV Paraná Esporte falando sobre o Campeonato Brasileiro e nós vamos segurar o Luizinho aqui um pouquinho mais, porque ele, apesar de estar muito tempo lá nos Estados Unidos, ele acompanha o futebol brasileiro e vai estar aqui fazendo um ping-pong com a gente. O nosso TV Paraná Esporte, ele vai agora falar de Campeonato Brasileiro da Série A, que teve na sua rodada desse último final de semana os seguintes resultados: Avaí 1, Atlético Paranaense 2. O nosso Atlético Paranaense vencendo mais uma no Brasileiro, vencendo bem, vencendo o Avaí lá em Florianópolis. Nós tivemos ainda Grêmio de Porto Alegre 1, Sport 1, Atlético Mineiro 1, Figueirense 0, Santos 2, Joinville 0, Chapecoense 2, Fluminense 1, Curitiba 1, Corinthians 1, Goiás 0, Flamengo 1, Ponte Preta 0, Internacional 0. São Paulo venceu por 1-0 a equipe do Cruzeiro e o Vasco em São Januário perdeu para o Palmeiras por 4-1. O time do Respeito Futebol Clube parece que não foi bem sucedido, está numa situação difícil, como o próprio Eurico Miranda diz, que é o time do Respeito Futebol Clube, vamos colocar desse jeito, que ele fala que tem que voltar a respeitar o Vasco, mas com essas derrotas o Vasco tem se afundado no Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento, uma dificuldade muito grande. Após essa rodada, nós temos a seguinte classificação: em primeiro, a liderança do Atlético Mineiro com 32 pontos, em segundo, o Corinthians com 30, em terceiro vem o Palmeiras com 28, o Sport em quarto, Sport Recife em quarto, também com 28 pontos. A diferença é que o Palmeiras tem uma vitória a mais. Lá na zona de rebaixamento encontra-se o Goiás com 13, o Vasco com 12, o Coritiba com 11 e o Joinville com 9. Tivemos alguns jogos, você tem acompanhado, Luizinho, que realmente causou assim mudanças significativas na classificação do Campeonato Brasileiro. Uma delas é o Palmeiras, com essa vitória frente ao Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Palmeiras, que vem numa ascensão muito grande no Campeonato Brasileiro, lhe deu a terceira colocação. Pela primeira vez o Palmeiras está no G4. Uma ascensão grande do Palmeiras no Brasileiro, né? Muito bom. O Palmeiras não, professor, não gavando pelo senhor, mas o Palmeiras construiu um estádio, o Palmeiras investiu muito, o Palmeiras merece ter um time que
chegue no G4. Um outro resultado também não muito bom para o Corinthians, porque o Corinthians se fechou e jogou pela vitória simples e acabou levando um gol de empate no final do jogo. O Corinthians vencia por 1-0 ao Curitiba, jogando no Couto Pereira. A gente sabe da dificuldade que é jogar em Curitiba, porém o time do Curitiba ele frequenta a zona de rebaixamento e o Corinthians não podia ter perdido esses 2 pontos tão preciosos jogando com o Curitiba, que está na zona de rebaixamento, né, Luiz? É verdade, professor. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito nivelado, é um campeonato difícil, que você tem 38 partidas e tem que ser, as 38 partidas são contadas, você tem que jogar, tem que ganhar no campo, porque senão você dormir 30 segundos, você pode acontecer um empate, que nem aconteceu com o Corinthians. A gente fala muito aqui quando a gente toca em Campeonato Brasileiro, que realmente talvez não seja o campeonato da melhor técnica e dos grandes jogadores do futebol mundial que estão aqui, só que é o campeonato mais difícil. Difícil pelo seguinte: a gente pega o campeonato italiano, até o campeonato espanhol, que hoje talvez seja as 2 maiores ligas de futebol profissional no mundo. A gente vê que tem 3 equipes, talvez 4 equipes fortes. E hoje você pega o Campeonato Brasileiro, que do primeiro colocado até praticamente o 8º colocado, que é o Atlético Paranaense, é um campeonato difícil, disputado ponto a ponto, e que hoje a equipe não está no G4 e na próxima rodada ele pode frequentar o G4. É um campeonato muito difícil. É muito difícil. Porque às vezes os times são meio desnivelados também. Não tem... se você olhar, às vezes um time não tem o número de jogadores, de qualidade de jogadores, como o outro. O outro time tem uma grande quantidade de jogadores que foram bons no passado, mas que agora, com a velocidade que está mudando, que muda, e a força que mudou esse esporte muito, da maneira que está sendo jogado agora, esses jogadores que eram tremendos jogadores no passado, eles têm dificuldade em desenvolver tecnicamente hoje. Um outro jogo que chamou a atenção também foi realizado no sábado, onde o Grêmio, jogando na sua arena, empatou com o Sport. O Sport, que é uma grata surpresa no Campeonato Brasileiro desse ano. Podem dizer que são jogadores renegados, que não serviram por uma equipe grande de futebol paulista, carioca, alguma coisa assim, que lá se acertaram e estão jogando. É uma equipe muito coesa, uma equipe principalmente jogando nos seus domínios, difícil de ser batida, e sempre vem arrancando esses empates, sempre vem arrancando vitórias, jogando fora de seus domínios. E essa vez, jogando em Porto Alegre, arrancou o empate do Grêmio de Porto Alegre. É verdade, eu concordo, porque é difícil jogar em Porto Alegre. Muito difícil jogar contra o Grêmio em Porto Alegre e conseguir arrancar um empate lá. E parabéns ao Sport. O Atlético Mineiro, num jogo dificílimo, jogando em Minas contra o Figueirense, venceu e abriu 2 pontos em relação ao Corinthians, que empatou. Então o Atlético Mineiro é o líder do campeonato, e com essa vitória magra, porém muito importante, fez valer o seu coisa, muito bem treinada pelo Lever Cup, que parece que deu um padrão de jogo a uma equipe que realmente tem surpreendido no Campeonato Brasileiro e há várias rodadas lidera o brasileiro. Concordo plenamente que o Atlético, nesse momento, está nas pontas do Campeonato Brasileiro, mas é um campeonato difícil. Não tem como dizer se o Atlético vai ter perna para manter-se nesse nível. Precisa de elenco, né? Precisa de ter um elenco forte. Exatamente. Eu sempre falo, desde o início do campeonato,
O Santos, por exemplo, a gente vê que é uma equipe que tem um bom time, porém não tem um elenco para suportar uma competição como é o brasileiro. Exatamente. Também outro resultado, o São Paulo ganhou de 1-0 do Cruzeiro. Cruzeiro que trocou Marcelo Oliveira, não acho que foi uma boa troca, pelo Luxemburgo. Luxemburgo que há algum tempo já não consegue fazer de suas equipes que ele treina, que ele dirige, equipes vencedoras. Passou pelo Grêmio de Porto Alegre, passou pelo Flamengo, está hoje no Cruzeiro e está engatando aí uma série de derrotas. Realmente o Cruzeiro não vive uma boa fase, ele que foi bicampeão brasileiro e uma equipe que a gente sabe que dominava o futebol brasileiro até 2 anos atrás. Concordo plenamente. E é um time que não acreditávamos que esse time podia ganhar 2 campeonatos brasileiros seguidos. E com esses resultados, a próxima rodada é uma rodada importante, principalmente para essas equipes que estão no G4, na zona de classificação, porque nós temos o Palmeiras jogando com o Atlético Paranaense, por exemplo, o Atlético que está na 6ª colocação, na 8ª colocação, porém está a 3 pontos do Palmeiras. Então é um jogo dificílimo. Então os jogos da próxima rodada estão marcados para quarta-feira, Atlético Mineiro e São Paulo, Corinthians e Vasco. No sábado teremos Fluminense e Grêmio, Curitiba e Goiás, Palmeiras e Atlético Paranaense, Figueirense e Ponte Preta, Flamengo e Santos, Inter e Chapecoense, Joinville e Avaí e Sport jogando na Ilha do Retiro, no Recife, contra o Cruzeiro. Muito obrigado pela sua participação, Luizinho. Você demonstrou que, apesar de estar um tempo fora do Brasil, tem um conhecimento do nosso futebol brasileiro, das nossas equipes, principalmente até pelos meios de comunicação. Hoje é muito fácil, né? A gente está acompanhando o futebol em todos os países. Eu quero agradecer, Luizinho, a você ter atendido o nosso convite para estar aqui no TV Paraná Esporte. E também agradecer ao Robson Bueno, que ele faz a cobertura também do Grêmio Esportivo Araponguense e que também trouxe você aos nossos estúdios. Ele que tem andado junto conosco, tem cedido filmagens e cobrindo os jogos do Grêmio Araponguense, que jogando fora de Arapongas a gente não tem a oportunidade de estar presente. E ele tem gentilmente atendido o nosso pedido e registrado e mandado essas imagens para a gente. Então é um agradecimento que eu faço pessoal ao Robson Bueno, que é um companheiro de longa data e que nos tem também ajudado na construção desse programa, esse programa que leva o esporte de uma maneira geral e principalmente ao futebol, a você telespectador. Muito obrigado, Luizinho, pela sua presença. Seja feliz aqui no Brasil e retornando aos Estados Unidos com a sua família, com seus filhos, que Deus te abençoe e que seus filhos sejam realmente eles sejam felizes naquilo que eles escolheram, que é jogar futebol, principalmente futebol profissional, e que seja feliz nesse retorno aos Estados Unidos. E vindo aqui, retornando a Arapongas, você sabe que você tem um amigo, você sabe que você tem um programa aqui no qual você vai nos brindar com as novidades e com esse vasto conhecimento que você tem do futebol americano, que está num crescimento muito grande hoje a nível mundial. Professor, eu que tenho que agradecer a oportunidade que vocês estão me dando aqui, o Robson, o senhor, e ao torcedor de Arapongas. Muito obrigado pela chance que tive de passar aqui e a oportunidade de voltar a essa cidade e ter essas lembranças e de ter passado por essa cidade. E espero que a sua presença aqui nos faça retornar à divisão A, a principal divisão do futebol profissional. Você que tem o carisma, que você quando esteve no clube há muitos anos atrás, o time voltou à primeira divisão. E a sua presença aqui nos traga essa motivação e também a sorte de retornar
à Série A do Campeonato Paranaense? Sem dúvida, para alegria desse torcedor araponguense. Muito bem, vamos encerrar o nosso TV Paraná Esporte, e sempre a gente dedica o programa a uma pessoa especial, um companheiro, um ouvinte, uma pessoa que colabora com o nosso programa. E o programa de hoje eu dedico especial ao Robson Bueno, o Robson que é nosso companheiro, como eu já disse, e que tem colaborado muito para o nosso programa. Um abraço, Robson, que Deus te abençoe e seja esse parceiro de sempre do TV Paraná Esporte. Um abraço, boa semana a todos.